Olá, crianças. Espero que esteja tudo bem com vocês. Português do 4º ano. O assunto do nosso texto hoje será texto instrucional, quer dizer, instrui para que você possa ter dicas pode ser de alimentos, pode ser na parte de pets, como animais, como você pode se guiar. Então, dá dicas que você leu e tem o objetivo de fornecer instruções ao leitor sobre como cuidar de animais de estimação e outros tipos de coisas que você também pode receber dicas. Então, siga as instruções do texto amigo que vocês irão ler em casa e eu irei explicar a atividade que vocês irão fazer. É o texto, que vocês irão se guiar, a parte do texto, e nós iremos para o estudo do texto na página 181. Observe as imagens que ilustram o texto, converse com os colegas. Qual a relação entre a imagem e as dicas? B. As imagens são adequadas ao conteúdo, ao objetivo do texto, por quê? 2. Esse texto foi retirado de uma página da internet chamada Rede de Proteção Animal, da Prefeitura de Curitiba, Paraná, que tem o objetivo de melhorar as condições de vida dos animais da cidade, a quem se dirige a esse texto. 3. Releia o trecho. A. Qual das palavras a seguir poderia ser usada no lugar da palavra destacada, sem mudar o sentido do texto? B. Se a palavra bravo fosse trocada pela palavra que você escolheu no item anterior, a linguagem ficaria mais formal ou mais informal? C. Em sua opinião, a linguagem do texto é simples ou pode ser compreendida pela maioria dos leitores? Ou é complicado, com a palavra pouco conhecidas? Justifique sua resposta com um trecho do texto. Na questão da página 182, 4, releia o título das dicas do cuidado com seu animal. A. Marque a alternativa correta. Então, você vai ler e vai marcar a alternativa. B. Reescreva o título substituindo dica por regras. C. Com as palavras regra, o título continua com o mesmo sentido? Explique sua resposta. Quinta. O texto foi publicado em uma página da internet. Isso do lado esquerdo há uma lista de opções para o leitor mudar de página caso queira outras informações. Em qual delas ele deveria clicar para saber informação sobre a lei que protege os animais de maus tratos? Sexta, nessa unidade você lê uma carta de reclamação a respeito de uma pessoa que não cuidava adequadamente de seus animais. Qual ou quais dicas da página da Prefeitura de Curitiba ela não seguiu? Sétimo, os cuidados com os animais de estimação não são tarefas só de adulto. As crianças devem ajudar. Quais das dicas se referem à atividade que pode ficar a cargo das crianças e quais são as responsabilidades apenas dos adultos? Página 183. Oitava, releia esse trecho, você vai reler e marcar aqui. A palavra destacada no trecho tem algo em comum, o que é? Aí você vai marcar. B, esse trecho faz parte das dicas sobre alimentação. A dica está separada em uma das outras por um espaço. Que outros recursos visuais foram utilizados para destacar o início de cada dica? 9. Quais dos dois tipos de texto a seguir também são instrucionais? Isto é, exprime ordem ou instruções ao leitor. Aí você vai marcar. Vamos para a nossa correção da aula passada. Na página 177, o estudo da língua, flexões do verbo, parte 2. Que verbo há nesses títulos, do livro que foi exposto aqui? Quero, faço, disso, vou conseguir. E são verbos. B, que pronome pessoal reto aparece nos títulos? Eu. C, imagine que você fosse o autor dos livros e resolvesse colocar o pronome nós. Antes de quero, faço ou vou, como ficariam os verbos? D, reescreva os títulos dos livros usando os pronomes nós, faça alterações necessárias. Então, nós queremos abraçar o que é que nos fazemos e quem diz que nós não vamos conseguir? Isso são as respostas.
Na página 178, na segunda questão, escreva o verbo de acordo com o pronome dado. Observe o exemplo. Os alunos leem os livros. A. Eu leio os livros. Ela lê os livros. B. Nós lemos os livros. Vocês leem os livros. Então, o verbo apresenta a variação de tempo, modo, pessoa e número. Terceira, releia o trecho a seguir. Consulte o dicionário, copie o sentido dos verbos destacados na carta. Disponibilizar, tornar disponível. Pôr à disposição de. Persistir, permanecer. Continuar. Perambular, andar sem destino. Vaguear. B. Observe os verbos destacados nesse trecho, como eles aparecem no dicionário. Então, verbos foi, são e há. Como ser e haver, como ele aparece no dicionário. Até a próxima aula. Um abraço. Olá, crianças. Espero que esteja tudo bem com vocês. História do quarto ano. Então, ainda nós estamos falando sobre a escravidão que foi no Ceará. Então, Fortaleza liberta no final do século XIX. Então, eles se organizaram no Ceará uma campanha anti-escravatista e dela tomaram parte elementos de todas as classes, de todas as categorias sociais, quer dizer, se uniram para que acontecesse esse movimento. Foi aí que veio o movimento abolicionista, que ganhou força a partir de 1880. Com o aparecimento da Sociedade Libertadora Cearense, que pressionavam pelo fim da escravidão, a ação desses abolicionistas juntou-se à coragem dos chancadeiros de Fortaleza, que em 1881 fecharam o porto da cidade ao tráfico negreiro. Então, eu já expliquei o que foi o tráfico negreiro no Ceará. Resistindo às próprias imposições da polícia. Esse movimento foi liderado pelo nosso querido Francisco José do Nascimento, também chamado de Chico da Matilde. E depois, quando ele mesmo ganhou o espaço dele, ele passou a ser chamado Dragão do Mar, com o seguinte slogan: no Ceará não se embarca escravos. No Ceará não se embarcam mais escravos. Quer dizer, que ele foi bem taxativo, ele criou força nesse movimento e não deixava o desembarque desses escravos aqui no Porto Mucuripe. Então, houve grande ascensão dentro desse manifesto, porque o Chico da Matilde teve a coragem que outros pescadores não tiveram. Mas quando os pescadores viram que ele estava mesmo à frente, que ele tinha um objetivo, então se uniram a ele. Foi aí que a força dele se tornou-se mesmo maior perante a sociedade cearense. Então, bora para a nossa atividade que eu irei mandar para vocês. A página 91 leia a notícia. O grupo de fiscalização móvel do combate ao trabalho escravo libertou um total de 483 pessoas encontradas em trabalhos escravos no Ceará entre 2006 e 2014. Somente no ano passado foram 68 mil pessoas localizadas em condições degradantes de trabalho. Em 2013 foram 96. Denúncias de trabalho escravo pode ser feita para o Disque 100 da Secretaria dos Direitos Humanos. O que você entende sobre essa notícia? Que não se deve ter trabalho escravos em pleno século XXI. Embora tenha todo esse respaldo sobre a Secretaria de Direitos Humanos, não se pode se carregar isso ainda como trabalho escravo para o povo.
embora ainda temos muitas coisas para ser regularizada, regulamentada, dentro dos direitos trabalhistas, não só dentro dos direitos trabalhistas, em tudo que convém o ser humano. B. Descreva as imagens 1 e 2. Quer dizer que a imagem 2 são trabalhadores com jornada de trabalho exaustiva, trabalho forçado e condições degradantes. Condição degradante como? Porque eles estão expostos ao sol, ele não tem uma condição, não foi dada uma condição melhor para que eles se expusessem ao sol, né? Que isso pode ocasionar o que? Um câncer de pele nessas pessoas. Que relação você faz entre a notícia e a imagem? A imagem mostra as formas de escravidão nos dias de hoje, como a fala, a notícia, tudo isso é o que ele transmite na imagem. Na página 92, na segunda questão, por que podemos afirmar que os africanos escravizados foram fundamentais para a economia do Brasil? Justifique sua resposta. Sim, o negro oferecia uma mão de obra mais barata, tornando-se forte colaborador para a economia brasileira. Em troca de trabalho, recebia comida e um canto para dormir. Era isso a única coisa que eles tinham. Na primeira questão aqui da 92, reflexão e ação, a libertação dos escravos no Ceará foi um ato de bondade dos cearenses? Justifique a sua resposta. Vamos dizer que isso não foi um ato de bondade, e sim, foi as leis e os movimentos abolicionistas que levaram para a condição deles serem libertos. Na 2, o negro escravo era vendido como mercadoria ou se via como moeda de troca? Era tratado como animais e coisas que podiam ser comercializadas. Dê sua opinião sobre essa situação do negro na época da escravatura. Quer dizer que o negro era escravo vendido, né, para os senhores de engenho como mercadorias e também se via como moeda de troca dos donos de engenho, porque às vezes ele trocava uma moça pelo negro, né, na época, que tivesse braços fortes, como tinha no jornal da época que foi colocado. Então, uma moça de 17 anos foi trocada pelo escravo que tinha poder de força para eles. Então, era o tipo desumano que acontecia nessa época. Até a próxima aula, um abraço. Na página 95, a primeira questão: que motivo levaram o Ceará a acabar com a escravidão em 1884? 2. A Sociedade Cearense Libertadora era um dos grupos abolicionistas do Ceará. Leia o trecho do pronunciamento do presidente dessa sociedade e depois responda os itens a seguir. Nós queremos uma sociedade que ocupe-se da libertação dos escravos por todos os meios ao alcance dos nossos recursos pecuniários, de nossa inteligência e de nossa energia. Os estatutos que nos convém devem ser simplesmente este: libertar os escravos, seja por que meio for. Então, a Sociedade Cearense Libertadora lutava por que tipo de sociedade? B. Quem era o presidente dessa sociedade? C. O que você entende sobre a última frase do pronunciamento de João Cordeiro? D. A libertação dos escravos do Ceará serviu para melhorar suas condições sociais. Justifique a sua resposta. Então, na terceira questão da página 96, leia a letra da música compositor cearense Dilson Pinheiro e em seguida responda as questões. A. Por que o autor Dilson Pinheiro chamava o dragão do mar também de dragão da liberdade? Aí você vai ver e vai responder aqui. B. O que o autor quis dizer quando afirma sou maracatu do baque virado? Pesquise. Então, aí você vai pesquisar o que ele disse com essa frase. Por que o Ceará é chamado terra da luz?
Aí você vai responder. Você concorda com o tipo de terra da luz que foi dado ao nosso estado? Justifique sua resposta. Vamos para a nossa correção.